Quem achou que ia fugir do carnaval, hein? Foi no lugar errado. O computador, por favor. Bom dia. Hare Krishna. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje, como Govinda falou, nós vamos continuar o seminário sobre harmonia interior, segundo a Bhagavad Gita, e a aula de hoje é sobre a raiva. Então, é um tema muito interessante. Acho que todo mundo já passou por isso, passa toda hora, né? Inclusive, quando me falaram para fazer a aula sobre esse tema, eu pensei, nossa, mas justo eu não vou saber falar disso, assim, não tenho propriedade, né? Mas aí depois eu comecei a pensar, poxa, nada melhor do que alguém que lida com esses desafios todo dia e que sente a raiva também e que sente a incidência disso na vida para poder vir aqui compartilhar um pouquinho da experiência, dessa tentativa de cultivarmos as qualidades divinas. Acho que vocês têm percebido, todos os temas eles se complementam e se entrelaçam, justamente para que a gente possa reforçar bem alguns aprendizados, alguns conceitos, e porque, de fato, todos eles acabam sendo muito próximos e complementares. Então, vamos lá. Govinda, por favor, pode passar? Novamente, uma contextualização, o livro base que nós vamos usar para esse dia, esse aprendizado desse tema é a Bhagavad Gita, o Bhagavad Gita como ele é, de Srila Prabhupada. E, por favor, pode passar? A contextualização é a respeito dos capítulos 2, 5, 9 e 16. Então, tem um pedacinho de cada um desses capítulos aí dentro para a gente compor o nosso entendimento geral. E aí, como eu tinha trazido no nosso primeiro bate-papo, a Bhagavad Gita é dividida, os 18 capítulos são divididos em alguns temas, em 3, na verdade, né? E os capítulos 2 e 5 compõem a divisão de Karma Yoga, que vai falar muito sobre ação. O capítulo 9 compõe a divisão de Bhakti Yoga, que vai falar sobre devoção. E o capítulo 16, como a gente já viu naquela nossa primeira aula juntos, corresponde a Jnana Yoga, que é o yoga do conhecimento. Então, esse tema da raiva vai perpassar elementos dos 3 blocos que compõem a Bhagavad Gita. Então, vai ajudar a gente a entender um pouco mais como funciona o mundo material, como funciona a diferença de alma e corpo, como funciona a ação e como funciona também a devoção, esse toque especial que faz com que tudo se transforme, que dá uma nova roupagem, dá um novo olhar para as nossas atividades materiais, quando a gente espiritualiza a matéria. Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro de tudo, acho que pulou um. Ah, não, é isso mesmo. De onde vem a ira? Vamos entender por onde ela começa, antes de mais nada, para a gente poder entender como lidar com ela. Se eu não sei de onde começa, se eu não sei de onde vem, eu também não vou saber como lidar. Então, na Bhagavad Gita, no capítulo 2, verso 62, Krishna diz assim para Arjuna: enquanto contempla os objetos dos sentidos, a pessoa desenvolve apego a eles, e de tal apego se desenvolve a luxúria, que a gente já viu que é o desejo, e da luxúria, do desejo, surge a ira. Então, nessa frase, a gente já consegue entender muito de onde essa raiva vem. Quando o ser corporificado
contempla os objetos dos sentidos. Então, quando eu olho, entro em contato com alguma coisa que ativa meus sentidos, então, por exemplo, a comida, né? É algo que, por excelência, ativa nossos sentidos, olfato, paladar. Eu imagino aquele prato de comida, eu já me imagino degustando aquilo, então, opa, entrou em contato com o ser corporificado. O ser corporificado contemplou os objetos dos sentidos. A pessoa desenvolve apego a eles. Então, apego no sentido de, eu quero, seria bom se eu tivesse. Imagina só se eu comesse essa lasanha, que maravilha que ia ser. Nossa, imagina só se eu tivesse determinado objeto, que legal que ia ser. E de tal apego se desenvolve o desejo, ela passa a querer aquilo. Nossa, eu quero, como eu faço para conseguir? O que eu tenho que fazer? Onde eu preciso passar para pegar meu ticket do restaurante para comer a lasanha? O que será que eu tenho que fazer? Quanto de, por exemplo, dinheiro eu preciso ter para ter o objeto, a bolsa que eu desejo, por exemplo? E desse desejo surge a ira, porque nós já vimos que nós não estamos aqui e o mundo não é feito para que a gente satisfaça esses nossos desejos em última instância, quando eles querem ser satisfeitos apenas para o meu prazer, apenas para mim. Quando eu tenho essa visão limitada do funcionamento das coisas. E surge a ira porque, invariavelmente, eu vou me frustrar. Poxa, eu não posso ter aquilo naquele momento. Nossa, eu me programei para não comer esse dia no restaurante. Nossa, dessa vez, esse mês, eu não posso ter a bolsa. E aquilo começa a deixar a entidade viva irada. Como assim? Como assim eu desejo tanto e eu não tenho? E aí, cada vez mais que esse desejo aparece, que essa ira surge, a entidade viva, vai arrumando coisas, meios para se apegar cada vez mais àquilo. Nossa, mas eu não posso ter essa bolsa agora esse mês, mas a minha amiga tem, e poxa vida, ela não merece, ela fez isso, e eu sou uma pessoa tão bondosa, tão legal, tão isso, e poxa, eu que deveria ter isso. Ou então, nossa, mas a lasanha, eu não posso comer a lasanha hoje, mas ontem eu comi uma coisa tão ruim, eu comi jiló, por exemplo, para quem não gosta, e hoje eu mereço uma lasanha, como assim eu não posso ter? Então, a entidade viva começa a criar esses julgamentos. Isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. E aquilo começa a fazer com que ela se enrede, né? Se apegue cada vez mais àquilo e fique cada vez mais irada. E aí, é interessante pensar e refletir que dessa contemplação dos objetos dos sentidos, uma contemplação se sobrepõe à outra. Então, por exemplo, no exemplo da bolsa, né? Mas eu quero ter essa bolsa esse mês. Só que esse mês eu já satisfiz um desejo meu que era trocar de celular. Então, nossa, agora eu não posso ter a bolsa, mas eu troquei de celular e agora eu tô com o celular, mas eu preciso da capinha. Mas, eu preciso do tripé que vai me ajudar a gravar o vídeo que eu quero gravar porque eu comprei o celular. Mas, nossa, eu não posso porque, me esqueci que eu tinha comprado o computador para baixar os vídeos que eu vou gravar no celular. Então, assim, um desejo vai se sobrepondo a outro e essa contemplação dos objetos dos sentidos vai ficando cada vez mais como um círculo vicioso mesmo. Eu sempre preciso de mais, de algo melhor, de algo diferente, de algo complementar. E aí, Krishna também diz na Bhagavad Gita, no mesmo capítulo 2, na sequência dos versos, agora no 63, que da ira surge completa ilusão e da ilusão a confusão da memória. Então, a ilusão, né? Eu preciso disso para ser feliz. Nossa, se eu não tiver isso, vai ser uma catástrofe. Se eu não tiver isso, quem eu sou vai ficar prejudicado. Como assim eu vou me manter sem isso? A gente dá muito poder às coisas, né? E
surge a confusão da memória. Quando a memória está confusa, perde-se a inteligência. E ao perder a inteligência, cai-se de novo no poço material. Então, a pessoa, nesse círculo vicioso de apego, desejos, um em cima do outro, fica iludida, se confunde e, de repente, quando ela vê, ela perdeu a inteligência. Ela está fazendo coisas que, nossa, ela abomina, que ela não gostaria de fazer. E cada vez mais ela vai se enredando, né, se afundando nesse poço material. É igual uma areia movediça, que quanto mais você se mexe, quanto mais você tenta sair pelos meios errados, né, vamos dizer assim, no caso da areia movediça, ficar se mexendo muito mais e mais você vai se afundar e ficar preso ali. Então, vimos, entendemos que a raiva está ligada à vontade, ao desejo, não satisfeito de possuir algo. Então, eu quero, eu não posso ter, eu fico com raiva. E aí, vamos ver agora como funciona isso na prática. Eu trouxe um videozinho para vocês. Se você puder voltar e clicar. Antes, deixa eu só explicar para eles, naquele outro mesmo. Isso, nesse. Só um segundo. É um vídeo, não sei se alguém aqui já viu aquele filme Divertidamente. É bem legal, né? E aí, quando eu comecei a pesquisar o que trazer para vocês, para esse bate-papo sobre a raiva, eu logo lembrei do Raivinha que está ali, né? E das peripécias que eles aprontavam na cabeça das pessoas, né? Ele e os outros sentimentos. E eu achei um vídeo que fala, assim, mostra muito na prática como esses conceitos operam na nossa vida, e é isso que a gente vai ver agora. Então, se puder clicar no bichinho, no personagem, o vídeo vai abrir. Eu acho, viu? Fala, né? É muito interessante para a gente ver na prática, porque às vezes o conceito fica meio abstrato, mas aí na prática a gente consegue descobrir. Deixa eu ver até se eu consigo abrir aqui. Mas tá indo, né? Vou trocar aqui. São os melhores momentos dele. A gente vai ver 3 cenas, tá? E tem algumas cenas entre uma e outra, mas vai dar para entender depois que a gente vai comentar. Se não tá aí. Agora acho que vai, não sei se vai. Peraí que tá sem som. Será que vai? Vai ficar sem sobremesa. Eu ouvi ele dizer sem sobremesa. Esse é o Sim, tô tentando, mas tá travado, tá vendo? A internet aqui tá ruim. Deixa eu ver se eu consigo conectar aqui. Agora vai. Ele muito com possíveis injustiças. Riley, se não jantar, vai ficar sem sobremesa. Eu ouvi ele dizer sem sobremesa. Esse é o Raiva. Ele se preocupa muito com possíveis injustiças. Vai entrar nesse jogo sujo, meu irmão? Sem sobremesa? Tá. A gente aceita. Depois que você encarar essa...
Opa. Olha o aviãozinho. Olha o avião. O aviãozinho vai pousar. Vamos ver a nossa casa nova. Uau! Vamos ver os 5 melhores pensamentos. É bem segura. Lindo. Oh, isso é a cara da Riley. Ah, não. É só pra alegria. Não me acha. Isso é feita de doce. Gostei. Já vem com o dragão. Esse é meu tipo de pessoa. Eu vou vomitar. Chega de rato de barulho. Estão por toda parte. Sai de mim. Tá, pessoal, não surta. O papai falou que nosso quarto é tudo de bom. Por que não subimos? Do que você gostou mais? Cuspir da janela do carro. Do papai cantando é que não foi. Do cinto de segurança. Aí trancamos a porta e gritamos aquele palavrão que aprendemos. Essa é boa. Não. Oi, linda. O trem das más notícias habitando. Tchu-tchu. Mudança adiada. O caminhão agora só chega na terça. Dá pra acreditar? Tchu-tchu-tchu. E o papai? Lá embaixo. No telefone de novo com os investidores. Eu jogo a toalha. Ah, seu pai tá tão estressado. Preocupadíssimo com essa nova empresa. Bom, chegou o momento. Caras e bocas. Ai, o único sorriso que ainda resta é o seu. Hã? Agora já é hora daquele palavrão? Cara de brava. O que ela falou? O quê? Não, me desculpe, senhor. Eu tava viajando. É dia de lixeiro? Não abaixei a tampa do vaso. O quê? Desembucha! O quê? Outra vez essa cara de paisagem. Que vontade de pegar ele. Outro sinal. Então, Riley, e a escola? Fala sério. Esse cara burro. Foi isso que escolhemos no lugar do piloto carioca? Eu tô legal, tá? Riley, você está bem? Chefe, ela bufa pra gente. O que ela quer? Tá bom, vamos pegar leve. Eu não quero ter que chutar o balde. Não, nada de balde. Riley, eu não gostei dessa atitude. Eu te mostro a atitude. Não. Calma. Qual é o problema? Eu falo o que eu quero. Alto nível de malcriação. Sou eu, alerta vermelho. Vocês ouviram bem? Alerta vermelho. Escuta aqui, eu exijo um pouco mais de respeito aqui em casa, mocinha. De onde veio isso? Tem mais. Tá querendo treta? Ah, é? Eu... Olha a boca, prepare o balde. Chaves em posição. É só dar um comando, senhor. não enche! Fogo! Já chega, vai pro quarto. Vai! Bom, então, acho que daí já deu para perceber vários pontos interessantes para a gente entender o tema aqui, né? Quais contemplações dos objetos dos sentidos que aconteceram aí? Alguém arrisca dizer? A sobremesa. Foi o primeiro deles. Tem alguém que sabe de algum outro? Logo depois da sobremesa, tem um que não gera raiva, que apazigua a raiva dela, que é o aviãozinho. Ela contemplou o objeto dos sentidos, então, o aviãozinho, se identificou com o aviãozinho, você viu? Passou logo a raiva dela. Aí depois, o pai e a mãe, e ela também, né? Qual que era o objeto dos sentidos que eles estavam mais contemplando ali naquela situação da vida deles? Não, eles estavam... Isso, a casa nova, eles estavam mudando de casa. Então, o que eles estavam contemplando? Nossa, a casa nova. Como será que vai ser a casa nova? E aí, se lembram que isso gerou várias expectativas? Se lembram que, inclusive, na cabeça da menina, tinha, assim, várias expectativas sendo criadas. A casa vai ser de doce, a casa vai ser uma casa na árvore. Então, assim, isso é a contemplação, é você ficar apegado, imaginando, como vai ser aquilo, criando expectativas em cima daquilo. Outra contemplação que aparece muito ali, que é muito sutil, é a contemplação, a reação dos familiares. Então, se lembram que
a mãe fala uma hora para ela assim, ai, a única coisa que tá boa aqui, a única coisa que a gente ainda se apega é o seu sorriso. Então era a mãe contemplando a imagem de uma filha feliz. E a filha não estava feliz. E aquela expectativa estava sendo criada da mãe para a filha. Então, vejam só como tudo vai se formando, como o cenário da catástrofe, do chute no balde, né, que foi o que de fato aconteceu no final, vai se formando. Pessoas querendo coisas que não estão acontecendo do jeito que elas querem, as próprias pessoas querendo coisas umas das outras e as outras não correspondendo às expectativas delas. Uma, assim, muito descarada que apareceu, que acho que teve gente que ficou, nossa, foi aquela que na cabeça da mãe ela fala, nossa, imagina se eu tivesse escolhido outro parceiro. Então, a gente falou até disso ontem, acho que foi, de como as relações estão líquidas hoje, né? A pessoa não me serve mais, eu troco de pessoa. Ou então, prefiro ficar sozinho, não tem aquela ideia de consertar, não tem aquela ideia de ajustar o que está acontecendo. Outra coisa, né? Eles, bem sutil também, a mudança. Tava tudo uma bagunça na casa deles. Vocês se lembram que o papai disse que o quarto vai ser legal. E aí a menina chega ali na casa para ver e tem um monte de rato na casa. Outra frustração dos objetos dos sentidos dela. Como assim, né? Tem rato na casa que meu pai disse que ia ser legal. Imaginem só aquela bagunça toda de mudança. Todos eles estavam querendo uma casa legal. Acho que todo mundo aqui já fez mudança, já fiz várias na vida e é um caos, assim. Você não acha nada, tá tudo em caixa, tudo sujo. E aí, assim, outros objetos dos sentidos bem sutis também que a gente vê no meio dessa cena toda a obediência dos filhos. Então a filha passa a não obedecer mais os pais, fazer caras, bocas, responder. E a obediência também era um objeto dos sentidos dos pais, eles também queriam que ela obedecesse, que ela cooperasse. E aí, depois, tudo, né, a briga deles ali culmina num grande objeto dos sentidos que a filha não conseguiu manter, que é a convivência com os pais. O pai manda ela de castigo, sobe para o seu quarto e fica lá. E ela se surpreende. Nossa, como assim, né? Por mais que ela estivesse irritada, passando por esses percalços todos, ela queria estar ali ainda na convivência da mesa de jantar. Então, é só um exemplo prático de como a raiva se instala e como ela vai operando. Tanto no mais grosseiro, a gente falou disso ontem também, que muitas vezes esse lado mais grosseiro é fácil, até entre aspas, né? É mais fácil de ser contornado, de ser superado, mas ainda tem o sutil. E percebam que uma coisa leva a outra, então o círculo vicioso vai de fato se formando, porque se a gente não para aquele sentimento da raiva, a tendência é ele crescer, tomar poder. Pode passar, por favor. E aí, agora que a gente já viu como a raiva se instala e os desdobramentos na nossa vida, a gente vai entender o que fazer para construir pontes sobre a raiva, que é justamente o que a gente quer sair daqui sabendo fazer, né? Então, na Bhagavad Gita, ainda capítulo 2, verso 62, no significado, Prabhupada diz assim: alguém que não é consciente de Krishna sujeita-se a desejos materiais enquanto contempla os objetos dos sentidos. Os sentidos precisam de verdadeira ocupação, e se não estiverem ocupados no serviço transcendental amoroso ao Senhor, eles de certo procurarão ocupar-se a serviço do materialismo. Então, nós vimos também ontem na aula do Lila de manhã, que realmente não tem como a gente controlar os sentidos, suprimir os sentidos, parar com os sentidos, que isso até funciona, mas até a página 2, né? Não vai funcionar muito porque é característico da alma corporificada ter sentidos, ter desejos. Isso acontece com todo mundo. E vimos aí também, né, que o desejo material é aquele que visa satisfazer o falso ego, meu, para mim. E aqui, Prabhupada no significado diz, né, alguém que não é consciente de Krishna. E o que é ser consciente de Krishna? Ser consciente de Krishna nada mais é
do que ocupar os seus sentidos a serviço de Krishna. Sair um pouco dessa plataforma do falso ego, do eu, do meu, para mim, e ocupar os sentidos a serviço de Deus. Pensar que Ele é o provedor de tudo em última instância, Ele é o controlador de tudo em última instância, e mudar a consciência, virar a chavinha de não fazer as coisas mais para mim, para o meu prazer, para o meu deleite, para o meu desfrute, e fazer as coisas pensando nele, colocá-lo como centro da vida. E isso é mais fácil do que a gente pensa, fazer essa ocupação dos sentidos. É só mudar a consciência. Qual é o fim disso? Para que estou fazendo isso? É para mim? É para eu ter mais, melhor e tudo isso? Ou é para oferecer os frutos dessa minha atividade para Deus? Isso é o que a gente chama de consciência de Krishna, esse método, ciência da autorrealização. Você quer? Pode, claro. Porque quando a gente fala ocupar o sentido no serviço da Krishna, e não, assim, isso automaticamente traz prazer para a alma. Então, esse é o ponto, né? Que quando você satisfaz Krishna, porque a alma é parte integrante de Krishna, ela se sente satisfeita. Então, o serviço a Krishna é para o verdadeiro prazer da alma. É para o prazer da alma e não para fazer sentidos que são temporários. Né? Exato, exatamente. Fazer sentidos por serem temporários trazem frustração. Para aquele que cria expectativa de um prazer temporário para ser permanente para aquilo que é temporário. É isso mesmo. É aí que está o pulo do gato, né? Quando a gente entende de fato que dar prazer para os sentidos é algo temporário, é algo ligado à matéria. Quando a gente fala, né, é algo ligado à matéria, a gente fala de tudo que é temporário. A matéria é temporária. E quando a gente espiritualiza a vida, as atitudes, as ações, a gente está falando de algo espiritual, de algo que é eterno, pleno de conhecimento, pleno de alegria, que é ligado à alma. Então, a alma tem essa característica e a gente se frustra justamente porque a gente coloca atenção em coisas efêmeras. Então, como é efêmero, a cada momento a gente vai precisar de uma coisa nova, a cada momento, e a gente vai ficar nessa busca incessante, cansativa e frustrante. Então, obrigada por comentar. Pode passar? E aí, como ocupar os sentidos no serviço a Krishna, né? Como ocupar esses sentidos de modo que essa ocupação dos sentidos não me solape, né? Não acabe me consumindo, e sim edificando a minha mente, edificando o meu corpo, as minhas relações, a minha saúde, edificando os meus pensamentos. Prabhupada vai mostrar no significado do verso 63 do capítulo 2, ele diz assim, por exemplo, para um impersonalista, ou então uma pessoa que não pensa em Krishna, né, como sendo o centro da sua vida, o Senhor, ou absoluto, né, é impessoal, é uma energia, por exemplo. Então, ele não pode comer. Enquanto o impersonalista tenta evitar os bons comestíveis, as boas comidas, o devoto sabe que Krishna é o desfrutador supremo e que ele come tudo que lhe é oferecido com devoção. Assim, após oferecer alimentos saborosos ao Senhor, o devoto aceita o que sobra, que é chamado de prasada, misericórdia. Assim, tudo fica espiritualizado e não há o perigo de uma queda. O devoto toma prasada, come o alimento em consciência de Krishna, ao passo que o não devoto a rejeita por considerá-la material. Então, isso é material, isso é perigoso, e eu vou gostar muito disso e não vai fazer bem para mim. Então, a pessoa rejeita. Tem o que rejeita, né? Tem o que não sabe de nada disso e está ali consumindo aquilo sem pensar, sem refletir, sem raciocinar. E tem a pessoa que sabe do funcionamento dessa relação com Deus e aí espiritualiza
tudo à sua volta, espiritualiza os seus sentidos, espiritualiza as suas atividades, no ponto ali do exemplo do alimento, oferece o seu alimento a Krishna, a Deus, então todo o processo ali de consumo do alimento vai ser mais consciente, desde a compra que eu vou fazer, escolhendo alimentos também que estejam mais no modo da bondade, que vão me permitir conservar as qualidades de bondade em mim, que vão me ajudar também nesse quesito alimentar a me manter mais no modo da bondade, mais conectado. Então, Prabhupada conclui assim o significado. Portanto, devido à sua renúncia artificial, o impersonalista não pode gozar a vida e, por esta razão, uma leve agitação da mente volta a arrastá-lo para o poço da existência material. Então, aqui ele fala das pessoas que querem negar também as coisas. Negar que eu tenho desejos, negar que isso funciona desse jeito e que o desejo vai chegar até mim uma hora ou outra. E aí, Prabhupada até comenta que grandes personalidades, o Senhor Brahma, Shiva, eles também tiveram desejos. Então, que dirá nós, né? Que dirá nós, meros mortais, que dirá nós, pessoas que estão aí engatinhando no conhecimento transcendental, também vamos ter desejos. E o ponto não é reprimir esses desejos e nem deixá-los correrem soltos. O ponto é ajustá-los e espiritualizar, tomar consciência da nossa vida. Inclusive, sobre isso, tem até uma analogia que é trazida aqui na Bhagavad Gita, que eu acho que até já foi mesmo comentada aqui nos outros bate-papos, que é essa analogia da carruagem, a carruagem que representa o corpo material, o passageiro que representa a alma, que aqui é a Arjuna, que está sendo conduzida por Krishna, o cocheiro, né, a inteligência espiritual. As rédeas são a mente e os cavalos são os sentidos. Então, essa analogia nos reforça a ideia de que conduzir os nossos sentidos através da inteligência espiritual, que vai chegar até os sentidos através da nossa mente, é o que vai nos ajudar a direcionar melhor a carruagem da nossa vida, é o que vai nos ajudar a realmente direcionar melhor o que a gente faz, o nosso corpo, os nossos pensamentos, as nossas ações. É essa inteligência espiritual. Pode passar. Não é um anterior, pode deixar aí. E aí, como ocupar os sentidos? É esse mesmo. Como ocupar os sentidos a serviço do Senhor? É sempre pensar nele, sempre oferecer tudo a ele, porque fazendo isso, como Govinda comentou, os nossos sentidos vão estar ocupados com coisas duradouras, com coisas eternas. Então, aqui no capítulo 9, verso 27, Krishna fala o seguinte na Bhagavad Gita: tudo que você fizer, tudo que comer, tudo que oferecer ou der para os outros, e quaisquer austeridades que você executar, faça isto, ó filho de Kunti, como uma oferenda a mim. E aí, nesse mesmo verso, no significado, Prabhupada fala: assim, é dever de todos organizar sua vida de tal modo que não se esqueçam de Krishna em circunstância alguma. Todos têm que trabalhar para sobreviver e nessa passagem, Krishna recomenda que se deve trabalhar para ele. Todos têm que comer algo para subsistir, portanto, deve-se aceitar o alimento que foi oferecido a Krishna. Então, aqui a gente vê que, de fato, não é negar os sentidos, não é negar as nossas atividades, não é deixar de fazer o que a gente faz no dia a dia, não é fugir para as montanhas e se isolar que a gente vai conseguir obter êxito no controle dos sentidos e, claro, da raiva no final das contas. É realmente organizar a nossa vida de tal modo que a gente consiga pensar em ter satisfações
ligadas à alma, e sabendo que a alma é parte integrante de Deus. Então, quando a gente atende a esse chamado da alma, a gente atende o chamado de coisas realmente duradouras, verdadeiras. Não tem, até muita gente que fala assim, quando sente alguma coisa especial num lugar, alguma coisa assim, um trabalho, numa atividade, nossa, foi um chamado da alma, nossa, senti que a minha alma estava realmente preenchida ali, que eu realmente me senti preenchido porque a minha alma estava sendo satisfeita. Todo mundo já deve ter sentido algo assim, deve estar muito ligado à atividade, ao dharma da pessoa, aquilo que ela deve fazer na vida dela. Então, é essa busca por coisas elevadas e por coisas realmente verdadeiras, no sentido de eternas, que vai nos levar a superar esses momentos de raiva, de tensão. E aí, seguindo, Govinda, por favor, o que esse processo todo, quando a gente decide colocar isso em prática na nossa vida, o que isso gera para a gente? E aí, Prabhupada traz no significado do verso 62 um trecho que nos explica sobre o gosto superior. E ele diz assim: um devoto sincero do Senhor evita todo o gozo dos sentidos materiais devido a seu gosto superior pelo prazer espiritual na companhia do Senhor. Esse é o segredo do sucesso. Portanto, quem não está em consciência de Krishna, por mais que possa controlar os sentidos através de repressão artificial, com certeza acabará fracassando, pois o menor pensamento de prazer dos sentidos o agitará e buscará satisfazer seus desejos. Então, a gente vê que esse gosto superior é o que acontece, é o que vai acontecendo aos poucos com quem busca aplicar esse conhecimento na vida. E aqui eu trouxe a foto dos copos sendo enchidos de água, justamente porque essa analogia mostra como funciona esse gosto superior. É dito que para encher o copo d'água, a gente não vai lá e tira o ar do copo de água e coloca a água depois. Impossível fazer isso, né? Só o funcionamento é assim, à medida em que você coloca a água, automaticamente o ar vai saindo. Então, à medida em que nós buscamos ter hábitos melhores, que a gente vai desenvolvendo a partir dessa nova consciência, então, me alimentar melhor, estar com pessoas que sejam mais aderentes ao que eu penso hoje da vida, abandonar os hábitos nocivos, destrutivos, que eu sei que não me servem e que às vezes podem até ser doces no começo, então às vezes podem até dar uma alegria momentânea no começo, mas eu sei que depois eu vou me frustrar por ter feito aquilo, por ter feito aquela escolha, por ter tomado aquela decisão, por ter começado ou continuado com aquele hábito. A gente vai realmente adquirindo esse gosto superior. Pouco a pouco nós vamos nos purificando e vamos exercitando. Tudo na vida é prática, né? Nada do que a gente quer aprender na vida, a gente pode só ali pensar, ver na teoria, pensar naquilo e, nossa, aquilo vai realmente adentrar a minha vida e eu vou começar a agir assim. É dito, inclusive, pesquisas de cognição, de aprendizado, mostram que a pessoa aprende mais quando ela pratica, quando ela passa aquilo adiante para alguém. Então, a prática, esse dia a dia, pensar nas escolhas que eu faço, é o que vai me ajudar a desenvolver esse gosto superior de querer cada vez mais fazer aquilo que é interessante para mim. Então, ontem a gente falou, inclusive, trouxe alguns exemplos desse, né? A Krishna Divani falou ali que queria deixar de tomar a bebida alcoólica e aí fez aquela escolha, ela já percebeu, poxa, não era essa escolha que eu queria ter feito. No meu caso também, quando eu deixei de comer carne, foi assim também, não era essa escolha que eu queria ter feito. Depois de um tempo, isso vai acontecendo naturalmente, né? E
à medida em que a gente vai fazendo essas escolhas e vai tornando todo esse processo mais natural e vai adquirindo esse gosto superior, vão chegando para a gente, que foi o que foi trazido ontem também na aula, a necessidade de escolhermos o gosto superior nas sutilezas também. E que é justamente o tema que a gente está falando aqui da raiva, né? A raiva não é uma coisa que eu posso, assim, pegar e escolher deixar de lado ou escolher pegar, assim, materialmente. É algo muito sutil. Então, é uma escolha, para que a gente faça a escolha de transcender a raiva, é necessário muito trabalho nas outras áreas também, nessas áreas mais grosseiras. É necessário um trabalho de exame de consciência cada vez mais para que a gente possa estar atentos. Orai e vigiai, é dito na Bíblia, né? Então, é importante que a gente esteja sempre entendendo o que está por trás ali das ações, tanto minhas quanto de quem está ao meu redor também, para que eu possa perceber, opa, eu estou me identificando com o objeto dos sentidos. Opa, eu estou me identificando com aquilo que o meu desejo quer. E se eu não conseguir, eu vou ficar irado, eu vou ficar frustrado. E ao mesmo tempo, a pessoa que se relaciona comigo também está passando por isso. Então imagina só se os dois caírem naquele círculo vicioso. Vai acontecer o que aconteceu no filmezinho. E aqui, Prabhupada diz também, Govinda, pode passar, por favor? Num outro significado, no verso 26 do capítulo 5, ele diz: de modo semelhante, o devoto em consciência de Krishna, embora muito longe da morada do Senhor, pode se elevar à sua morada pelo simples fato de pensar nele constantemente, através de sua ocupação na consciência de Krishna. Ele não sente as dores das misérias materiais. Olha que legal, né? A gente viu que está aqui nesse mundo de dualidade, de impermanência, e aqui Prabhupada diz que o devoto não sente as dores das misérias materiais. Esse estado de vida chama-se Brahma Nirvana, ou a ausência de misérias materiais devido ao fato de estar constantemente imerso no Supremo. Então, claro que as coisas acontecem com quem pratica esse processo, claro que essa pessoa sente, tem sentimentos, mas o que muda é a consciência dela, é a forma como ela vai lidar com aquilo. E aí pode passar. Para a gente sair daqui com coisas práticas para a gente fazer, então vimos aí toda a parte teórica do entendimento, vimos os exemplos práticos ali no filmezinho, mas e aí na minha vida, né? O que eu posso sair daqui fazendo? Então tem aqui um guia prático com alguns passos para a gente realmente conseguir construir pontes sobre a raiva. Então, o primeiro deles, evitar a identificação. Então, é entender que nós somos almas espirituais, a alma é eterna, plena de consciência e plena de bem-aventurança, então ela sabe tudo, ela tem alegria, ela é eterna, a alma não tem nada a ver com coisas passageiras, então por que a gente vai se identificar com aquilo que me acontece, sabendo que aquilo é passageiro? Eu não sou o controlador, eu não sou o desfrutador, isso tira um peso das nossas costas, né? Então, não se identificar, não sentiu a raiva, sentiu aquela frustração, ao invés de começar, não, mas isso não foi justo comigo, não, mas fulano conseguiu aquilo e eu não, é entender, opa, tô querendo uma coisa que, em última instância, não é eterna. Então, eu não preciso disso. Daqui a pouco, o desejo disso vai passar. Não preciso me afetar tanto por isso. E aí a gente vai para o passo 2, entender que não se trata de algo pessoal, principalmente quando a raiva surge na relação com as outras pessoas. Então, a pessoa ficou com raiva de mim, foi grossa comigo, é eu saber que não é nada pessoal. Nós somos almas. As almas, elas não têm embates uma com as outras. Elas, de novo, né, não tem nada a ver com tudo isso. Então, aquela pessoa não está fazendo uma coisa para me ferir, porque ela não gosta de mim. Muitas vezes, quem está tendo acesso de raiva está tendo aquilo mais por algo que ela está com algo mal resolvido nela mesma, uma frustração dela mesma que ela não conseguiu suprir, do que com a pessoa que está ali, que só está realmente
sendo um canal ali para ela satisfazer para ela manifestar aquele desejo não satisfeito dela. E aí, vamos para o passo 3. Equanimidade. Essa palavrinha é importante da gente ter e conservar na nossa vida e pensar sempre nela, que é não se apegar e não se identificar com os picos de alegria, euforia, frustração, raiva. Isso nos ajuda a nos manter numa plataforma de equilíbrio. Equanimidade tem a ver com equilíbrio. E aí, Krishna diz assim na Bhagavad Gita, no capítulo 2, verso 14. Ele fala para Arjuna: ó filho de Kunti, o aparecimento temporário da felicidade da aflição e seu desaparecimento no devido tempo são como o aparecimento e desaparecimento das estações de inverno e verão. Eles surgem da percepção sensorial, ó descendente de Bharata, e precisa-se aprender a tolerá-los sem se perturbar. Então a gente vê que felicidade e aflição são como as estações do ano, são passageiros, coisas que vêm e que vão. Então quando a gente estiver lá na crista da onda, é para pensar, opa, que bom, né, que isso está acontecendo, mas eu sei que algo de desafiador pode acontecer logo em seguida, e está tudo bem. E quando acontecer algo desafiador, é saber que logo, logo eu vou conseguir me reerguer e sair desse turbilhão, não se afundar cada vez mais. E aí, Krishna, no verso 56 do capítulo 2, também diz assim: aquele cuja mente não é perturbada, mesmo estando rodeado das 3 classes de misérias, e nem se exalta quando há felicidade e que está livre do apego, do medo e da ira, é chamado de um sábio de mente estável. E aqui ele fala sobre essas 3 classes de misérias, que são aquelas provocadas pela natureza, aquelas provocadas de um ser para outro e aquelas provocadas por mim mesmo. Então, percebam, nós estamos sujeitos a várias fontes de desafios, de problemas, de misérias, né? Como é trazida aqui essa palavra na tradução. Coisas que a gente não tem o mínimo controle. Então, intempéries da natureza, chuvas, furacões, frio intenso, calor intenso, coisas que as pessoas fazem com a gente não consegue controlar a reação de uma pessoa. Estamos sujeitos a nós mesmos, a gente não consegue nem controlar os nossos próprios pensamentos, não é? Muitas vezes vêm pensamentos destrutivos, tanto com relação ao outro, poxa, eu não gostaria de pensar assim daquela pessoa, tanto com relação a gente mesmo, né? Autodepreciação, falta de autoconfiança. Então, são coisas que a gente não consegue controlar, mas a gente consegue saber que isso não deve nos perturbar, que é algo passageiro, e não se enredar, não se identificar cada vez mais com aquele pensamento. Depois, saber que preciso desenvolver as boas qualidades, então é o número 4 ali, nós aprendemos bastante sobre isso, as qualidades divinas, que são as qualidades ligadas à alma, e não as qualidades passageiras, as coisas passageiras desse mundo, principalmente que nos impele, nos arrasta tanto para as qualidades demoníacas. Então, é lembrar das qualidades divinas e buscar conservá-las na vida. Depois, passo número 5, escolher as suas batalhas. Então, é realmente saber que, poxa, eu vou precisar ceder muitas vezes, escolher ceder. E aí está muito ligado esse passo 5 ao passo 6. Se precisar ir à guerra, batalhar com retidão. Então, guerra é essa analogia, né? Não no sentido próprio da palavra, mas Krishna diz assim na Bhagavad Gita, verso 38 do capítulo 2. Lute pelo simples fato de lutar, sem levar em consideração felicidade ou aflição, perda ou ganho, vitória ou derrota. E adotando esse procedimento, você nunca incorrerá em pecado. Então, ele sugere que Arjuna faça aquilo sem pensar nos frutos. Então, escolher as nossas batalhas, saber no que eu vou querer
atuar exatamente, principalmente nesses momentos da raiva. Poxa, será que eu quero mesmo brigar com essa pessoa? Será que eu estou tentando descontar nela uma frustração que eu tive? Poxa, vou escolher não brigar. É uma escolha mesmo que a gente faz. E se a gente tiver que agir de determinada forma, porque, né, muitas vezes a raiva vai ser necessária para que a gente cumpra um dever ali, Krishna teve que ter essa atitude de paixão ali na batalha. Ele precisava cumprir aquela batalha. Mas ele fez isso como? Seguindo os conselhos de Krishna, sem se preocupar com o resultado. Isso, Arjuna teve que seguir as instruções de Krishna, os conselhos de Krishna, de não se apegar ao resultado. Então ele não ficou com aquela minhoca na cabeça que muitas vezes a gente tem antes de fazer alguma coisa. Nossa, será que vai dar certo? E se não der? E se não der, eu vou perder tudo que eu conquistei ali. Ele teve esse momento, mas depois que ele ouviu a Krishna, que ele aceitou os conselhos de Krishna, ele começou a ser guiado por Krishna, pelo próprio Krishna, pela inteligência espiritual dele. Depois, passo número 7, comunicação não violenta. Isso é algo que, assim, realmente pode fazer milagres nos momentos de raiva, porque muito do que acontece com relação à raiva acontece porque as pessoas não se entendem, não se compreendem, não sabem falar das suas necessidades e dos seus desejos. Ora, se a gente viu que a raiva nasce de um desejo frustrado, de um desejo não atendido, se a gente usa a comunicação não violenta, que é uma estrutura onde basicamente você vai apresentar um fato, falar como se sentiu a respeito daquele fato e comentar o que a outra pessoa pode fazer para te ajudar muitas vezes a sair daquele sentimento ruim, você vai estar justamente trazendo luz à consciência, colocando consciência naquilo que te causou o sofrimento. Você vai estar mostrando para outra pessoa, olha, o meu sofrimento, o que está me fazendo ficar irritado foi isso, não foi você. Você pode, inclusive, fazer alguma coisa para me ajudar a contornar isso, mas, em última instância, não foi você que me fez passar por isso, me fez ter esse sentimento de raiva. E isso liberta tanto quem fala, quanto liberta quem está ouvindo, porque a gente sai daquela plataforma de culpabilização. Então, você é o culpado pelo que me aconteceu. Opa, não. Até porque você deveria ter o controle sobre as suas atitudes. Então, o que o outro fez é um fato, foi o que o outro fez. Não necessariamente o que o outro fez precisa deixar você irritado. E aí, na Bhagavad Gita também, no capítulo 17, verso 15, é dito: a austeridade da fala consiste em proferir palavras verazes, agradáveis e benéficas, que não perturbam os outros, e também em estudar, recitar regularmente a literatura védica. Então, sempre lembrar que palavras verazes, agradáveis e benéficas são portas, abrem portas, são chaves que abrem portas na nossa comunicação e no nosso relacionamento com as pessoas. Passo número 8, seja a mudança que você quer ver no mundo. Essa frase é bem famosa, né? E quando a pessoa menos espera, o que é outra frase bem famosa também, quando a pessoa menos merece, é quando ela mais precisa de ajuda, de auxílio, de compreensão. Então, se a gente quer que os outros nos tratem bem, se a gente quer ver mudanças acontecendo, se a gente quer sair daqui falando, opa, eu fui lá num retiro de carnaval espiritual e eu aprendi muito sobre a raiva. O primeiro passo tem que ser nosso, porque a gente está com o conhecimento ali. É uma falácia, né? Nos faz cair pensar que o outro, é responsabilidade do outro, o sentimento é do outro, a raiva é do outro, então ele que lide com aquilo. Tudo bem, em última instância é dele, né? Ele que vai lidar. Mas eu tenho total
consciência de como as coisas acontecem e eu tenho total domínio sobre como eu vou reagir, ainda que o outro faça alguma coisa que eu não goste. Então, comece por você. Se você tiver que ceder, é você que vai ter que ceder muitas vezes. Eu já caí nessa questão, né, de pensar, poxa vida, mas o outro que teve a reação mais estourada, o outro que teve a reação mais raivosa, ele que deveria ter controlado isso num primeiro momento. E aí, depois de um tempo, eu percebi que não, que era eu que ia ter que ceder mesmo. E tá tudo bem com isso, fazer o que precisa ser feito. A gente precisa arregaçar as mangas e, de fato, fazer o que precisa ser feito, mesmo quando isso for complicado e complexo e desafiador para nós. Passo 9, sadhana, é uma escolha diária, né? Sadhanas são as práticas que a gente faz todos os dias. E a gente tem várias na nossa vida, né? A gente escova os dentes todos os dias, a gente toma banho todos os dias, penteia o cabelo todos os dias. Na plataforma espiritual, a gente canta a nossa japa todos os dias, faz essa meditação na japamala que a gente tem feito todo dia de manhã. Quem pratica yoga, geralmente pratica todos os dias também. E essa escolha de sair da plataforma da raiva é algo que deve ser feito todos os dias também. Então, são as práticas espirituais, o sadhana, a meditação, a leitura do conhecimento, que vai dar força para a gente realmente fazer as escolhas que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Depois temos aí karma, saber que assim, muito do que chega e do que acontece para nós, na verdade não é nem muito, né? Tudo é ação, tudo é reação a uma ação que eu cometi antes. Então, não tem essa de injustiça numa plataforma mais sutil, superior, tudo está regido pelas leis do karma. E nada escapa às leis do karma. Então, se eu estou passando por alguma coisa, por mais injusta que possa parecer, só olhando ali dentro daquele contexto, se a gente ampliar o contexto, considerando vidas e vidas que passaram, porque tem coisa que você não vai ajustar naquela vida que você está tendo, você vai carregar para outra, você vai parar 2 vezes para pensar antes de falar, poxa, que injustiça, sabe? Claro que precisamos buscar melhorar as coisas que acontecem, né? Até numa plataforma de injustiça, olhando a situação específica, mas é saber que, em última instância, tudo está sendo regido por leis superiores, maiores. Passo número 11, canalizar a energia da raiva. Então, a energia da raiva pode ser canalizada para outras coisas. Ontem a gente teve a oficina de arte-terapia e eu estava comentando com a Priscila o quanto a arte-terapia nos ajuda a nos entender por meios não tradicionais, assim. Geralmente você pensa, eu vou me autoconhecer através de uma terapia, em que eu vou sentar, vou falar com a pessoa, e muitas vezes através de um desenho, através de uma caminhada na natureza, através de escutar uma música, através de deixar um choro reprimido sair, você vai começar a se compreender, você vai começar a entender, poxa, onde o meu desejo não foi satisfeito e me prejudicou aqui nessa reação de raiva que eu tive. Ou então, no exercício disso, você vai conseguir começar a fazer isso até antes de deixar o acesso de raiva acontecer. Opa, estou começando a sentir uma coisa ruim. Percebam também as sensações que o corpo traz. Como que a raiva se apresenta no seu corpo? Muita gente sente dor no plexo solar, muita gente sente alguma coisa ali no estômago. Eu, por exemplo, eu sinto no estômago, sabe? Quase como uma gastrite ali. Então, poxa, saber se eu estou sentindo isso, momentos antes de eu explodir, da raiva acontecer, o que será que eu posso fazer para tirar aquilo de mim? Vou dar uma caminhada na natureza, vou arejar a cabeça, vou fazer uma leitura, vou buscar a minha japamala ali para minha meditação. Krishna Divani também trouxe esse exemplo, né, que quando as coisas acontecem, cada vez mais eu tenho vontade de cantar os santos nomes, de mantrar o mantra Hare Krishna, porque são
coisas que podem nos ajudar, são elementos, ferramentas que podem nos ajudar. A ferramenta da japa é uma das mais fáceis e práticas que a gente pode ter. Não tem regras rígidas para cantar. Eu posso cantar com a japamala mesmo, né? Eu posso cantar sem a japamala, eu posso ouvir uma música que tem um mantra dentro, então é muito fácil. Depois, 10, ver tudo como misericórdia de Krishna. É dito que o devoto, a pessoa que pratica o processo, ela vê tudo como misericórdia. Então, aconteceu uma coisa boa, foi através da misericórdia de Krishna que isso aconteceu. Aconteceu uma coisa desafiadora, é misericórdia de Krishna também. Poxa, quem sabe, se eu não estivesse com essa consciência, poderia ter acontecido algo muito pior ainda. Eu poderia ter desdobramentos muito piores dessa situação. Mas, eu tenho conhecimento espiritual, eu vou saber lidar com isso. A pessoa vai lembrar de Arjuna, que estava ali no pior momento da vida dele, numa batalha, mas que através do conhecimento espiritual conseguiu sair daquele labirinto mental. Arjuna estava ali tendo uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Quando a gente lê mais detalhes, a gente vai vendo que as atitudes dele, os sentimentos dele, até como o corpo dele estava reagindo, suando, ofegante, sem conseguir respirar, tudo isso era característico de um processo como esse. E ele foi conseguindo entender o que estava acontecendo e sair desse labirinto. Depois, ter misericórdia de você. Então, esse é um passo super importante, porque muitas vezes a gente chega numa plataforma de ter misericórdia do outro, mas a gente se deprecia, a gente pega pesado com a gente passa o pano, né? Tem essa expressão, passa o pano para o outro, mas com a gente mesmo a gente se martiriza, a gente se fere. E é entender que nós vamos errar, nós vamos ter sim acessos de raiva, nós vamos, mesmo com o conhecimento, em algumas horas, em alguns momentos, sucumbir a isso. E tá tudo bem, estamos aprendendo. É importante se acolher, se perceber, para poder buscar, sim, um momento de paz, de tranquilidade interior, mas sem se prejudicar, sem se autopunir. Ahimsa, não violência. Então, a não violência começa por nós também. E aí, como último ponto, ter sempre a mente fixa em Krishna, colocar Deus como o centro de tudo, sair um pouco dessa plataforma do falso ego, para entender, se libertar mesmo dessas amarras, que muitas vezes são uma mochila pesada que a gente carrega, né? De que, eu tenho que dar conta de tudo, tudo tem que dar certo, tudo tem que acontecer, tudo tá nas minhas mãos. Nossa, essa frase, assim, é muito dura, né, com as pessoas. Não, assim, o que tá nas minhas mãos é até onde eu posso fazer, mas em última instância tudo está sendo regido por Krishna, tudo está sendo regido por Deus e é Ele o autor e a fonte de tudo e para onde tudo vai, todos os frutos das ações, das atividades. E sempre lembrar dele e nunca se esquecer. Através disso, a gente vai conseguindo também se conhecer cada vez mais como almas espirituais, como esses seres eternos que somos, e entender que todas essas coisas passageiras não têm nada a ver com a gente e que a gente é capaz, sim, de transcender. Então, dito isso, a gente vai ficando por aqui. Só tem o último slide ali de agradecimento, pode passar. Se tiverem alguma dúvida, comentário, contribuição, fiquem à vontade para trazer. Eu achei muito interessante você comentar dos impersonalistas, que eles se castram, né? Eles se colocam num local de negação total. E eles não chegam no nível de realização das gunas, né? Que são os impulsos que tem dentro da gente. São impulsos que não vão deixar de acontecer. Mesmo até quando a gente estiver chegando em Bhava, né? Que é um nível de iluminação muito elevado.
Então, não negar isso faz, acho, parte muito do processo de realização, de entender que vai vir, que vai acontecer. E se a gente nega isso, a gente está se tornando um personalista, mesmo se a gente for teísta. Então, fica quase que uma distorção filosófica. E eu achei isso muito interessante, você trouxe os aspectos práticos. Isso daqui é ótimo para a gente, colocar a filosofia na prática. Gratidão. Gratidão, eu que agradeço. Só fazendo realmente, alguns impulsos não dá para controlar, né? Mas alguns sim. Como, por exemplo, tem uma fala, né? Você pode canalizar, na verdade. Né? Fala, você não vai parar de falar, mas você canaliza sua fala para falar. Putz, é verdade, né? Exato. O ponto do controle é direcionar, né? Você não vai controlar suprimindo, você não vai controlar negando, você vai controlar direcionando. Então, como eu posso lapidar? Acho que essa palavra de lapidação é muito legal para a gente entender, né? Como eu vou lapidar a minha fala? Vou falar coisas agradáveis, verazes e benéficas. Como eu vou lapidar a forma como eu lido com os outros? Como eu vou lapidar os meus hábitos de alimentação e por aí vai. Até ainda mesmo, como você comentou assim, canalizar a energia da raiva. Também, é o passo 11. Canalizar a energia da raiva também tem esse nome que você falou. É parecido, né? Olha, fala que tem a ira que surge da frustração, que você falou bastante. A ira que você surge daquela frustração por você não ter conseguido obter aquele objeto, então você ligava com o motor. Mas a ira não dá para parar por completo. Aí que surge a importância de canalizar a energia da raiva. Então, para dar o exemplo de Arjuna. Arjuna queria ser não irado, não lutando na batalha do Kurukshetra. Mas isso seria violência, uma instância maior. E essa violência com a nação, com o mundo, né? Porque o mundo seria dominado por pessoas, reis, que estariam indo contra o Dharma. Então, isso seria muito prejudicial para a humanidade. Então, o policial não pode não ficar irado contra um ladrão que rouba uma senhora que está passando com a bolsa ali. Não pode controlar ele, não, você pacífica, chante, né? Seria violento da parte dele. Né? Então, o Prabhupada fala muito de canalizar a raiva. A ira não se pode parar por completo. O Prabhupada fala que estava lendo no lembrei desse significado da descrição, versão, que fala muito do controle desses impulsos. E na ira, o Prabhupada vai falar que não se pode parar por completo com a ira. Inclusive, o passo 6 diz muito sobre isso. Se você precisar ir à guerra, batalhe com retidão. Que é justamente isso. Vão ter momentos em que a raiva vai ser necessária, né? Você trouxe o exemplo do policial. Muitas vezes ali o pai vai precisar educar o filho. Ser enérgico, né? Exato. Exato. Não posso agora querer para, sei lá, então um policial e matar um assaltante. Não é meu Dharma, né? Exatamente. Eu queria até comentar sobre isso também, no aspecto que você falou com relação à comunicação não violenta, né? Você estava falando a questão, por exemplo, acho que existe também essa questão, tem a ira, né, que realmente é a questão da frustração com relação a uma expectativa, com relação a você tinha uma pessoa, você fica irado, e aí até você comentou realmente assim, a questão da gente não, que é uma coisa que vem da gente, né, claro, por uma identificação de alguma forma, uma expectativa criada, e aí eu tenho que resolver comigo mesma, mas também tem aspectos em que realmente o outro nos gera uma necessidade, inclusive, que a gente tem que estabelecer limites. Com certeza. Porque se em algum momento também a gente fica, não, o problema sou eu, e aí a pessoa vai só abusando, e então existe também um outro aspecto, porque quando a gente pega a comunicação não violenta, a gente parte da comunicação violenta do pressuposto que eu estou falando com uma pessoa que tem empatia. E existe, infelizmente, pessoas que não têm empatia, porque existem pessoas narcisistas. Existem pessoas que estão tão mergulhadas no nível de egoísmo e de egocentrismo
que elas, por mais que você tenha uma comunicação não violenta, ela está irredutível dentro daquilo que ela acredita. Então, em alguns momentos, principalmente quando você está no ambiente de trabalho, a pessoa está abusando, aí já não é só eu. Então, parte de mim não só calar, eu tenho que ser inteligente e também saber impor. É onde, assim, aquela parte da Bhagavad Gita que eu acho fantástico, em que Krishna fala, né, que o maior sábio é aquele que também enxerga a ação na inação e a inação uma ação. Então, tem muitas pessoas que, às vezes, se fazem da inação de, tipo, não vou me abster. E isso também é uma atitude, é uma decisão. Mas aí, muitas vezes, ela toma essa postura de uma maneira covarde, para colocar o outro como um mal, né? Pintar o outro como... E, então, é onde a gente tem que estar muito atento também a isso, porque em alguns momentos a gente tem que usar de ser enérgico de uma maneira inteligente, para que a gente saiba estabelecer limites também. Né? Então, existe realmente esse posicionamento em que a gente, às vezes, precisa realmente resolver o problema com a gente, que o outro, às vezes, está nem vendo o que está fazendo. Então, eu estou me sentindo ofendida e eu realmente, o problema sou eu. Agora, quando você percebe que a pessoa está agindo de uma forma inteligente, ela sabe que está fazendo aquilo, então você percebe que isso é de uma maneira punitiva, isso está de alguma forma te ferindo, chega um momento que a gente tem que chegar e falar assim, olha, a partir daqui não. Preciso também estabelecer um limite dentro dessa ação dessa pessoa. Então, até uma questão de amorosidade comigo mesmo. Sim. De estabelecer certos limites, né? Então, acho que existem esses dois posicionamentos, sabe, que é importante. Assim como tem alguns momentos em que eu já fiz isso e para mim foi salvador. Assim, a pessoa fala assim, mas agora eu quero falar para você, não quero te escutar. Sabe? Sabe por quê? Porque às vezes você simplesmente quer jogar um trambolho de lixo em cima de mim. Às vezes o que você tem para me dizer não vai me agregar, isso vai me ferir e não vai me fazer bem. Então eu prefiro abster de ouvir, sabe? E às vezes a gente estabelecer esse limite é importante. Com para certeza. nossa paz mesmo interior, sabe? Com E a certeza. gente ter esse equilíbrio, assim, eu acho que é onde a gente vai moldando a sabedoria mesmo, sabe? Dessa percepção do outro, do que é o outro e do que sou eu. Então, em algum momento em que eu achar que realmente sou eu responsável, eu tenho que me domar. Mas em alguns momentos a gente vai ser de nós impor também limites, sabe? Com certeza. Até por abster de algo maior, assim, às vezes até de, inclusive, prevenir várias pessoas serem prejudicadas. Porque é isso que, inclusive, se torna a posição de Ajna, né? Exatamente se ele fosse para a floresta, e aí onde Krishna falou, assim, olha, na verdade você está achando que você depende de você essa batalha. Você é simplesmente uma ferramenta, não um instrumento, mas a minha vontade vai prevalecer acima de tudo. Né? Então, se não for Arjuna, alguém vai fazer aquele papel. Então, ele simplesmente mostra para Arjuna, você simplesmente abster de agir, você está tendo uma posição covarde, sendo que você sabe o que você tem que fazer. Sim. Então, agora eu quero que você pegue as suas armas e lute, porque a sua função é essa. Você não vai estar em paz fugindo. Total. É uma ilusão você achar que você fugir, você vai estar em paz. Porque até como a natureza dele, né, de um guerreiro, ele ia ficar depois, né, remoendo isso. Nossa, eu deveria ter feito. Por que eu fiz? Ele não ia ficar em paz. Né? Então, a gente compreender também que existem esses dois pontos. Com certeza. Porque senão, muitas vezes, assim, é algo que eu acho que isso vem de até de um cultural cristão, né, judaico cristão, a gente tem aí uma influência grande dessa questão, perdoa, de dar a face, bate numa face, dá em outra. Ok, até um certo ponto. Agora, a partir do momento que você se torna saco de pancada, aí não, entendeu? Com certeza. É onde a gente tem que sempre ter olhar esses vieses, né, que é importante. Sim, com certeza. Principalmente ali numa posição de liderança, que você tem que muitas vezes fazer as coisas e às vezes desagradar uma pessoa, mas para não
produzir um desagrado maior depois do todo, tomar decisões difíceis, mas na nossa vida também, muito bem colocado, obrigada. Bom, é isso então, né, gente? Bom dia para vocês. Agora vai ter o café da manhã, né? E depois, na sequência, uma caminhada para a piscina natural, acredito eu. Eu vou só confirmar o horário, porque como passou um pouquinho do horário, aí as coisas vão atrasando, mas eu aviso lá no grupo, tá bom? Obrigada. Todas as glórias são a Shila Prabhupada. Thank you.